É bom quando a gente começa a perceber que algumas coisas estão querendo funcionar bem, né? É mais ou menos isso que aconteceu com o Brasil hoje. Mas vamos lá! Por aqui, canal Tricolaço, em edição de Copa, para falar das coisas da seleção brasileira. Depois de Escócia 0, Brasil 3, Brasil classificado em primeiro lugar para a fase 16avos de final da Copa do Mundo de 2026 lá nos Estados Unidos. E eu acho que tem algumas coisas que vão se consolidando aos pouquinhos, né? Eu tinha falado no vídeo anterior, no dia do jogo do Haiti, aquele era um jogo muito simplório, né, de uma seleção muito frágil contra o Brasil, mas todo time que entra em campo entra com algum tipo de proposta de jogo, e quando você vê algumas coisas se repetindo, né, ou sendo muito claras assim de perceber, muito perceptíveis, você começa a entender qual é a proposta, qual é a ideia de jogo por ali. Porque a grande dúvida nossa, aliás, não era bem uma dúvida, era uma certeza, mas a dúvida era como é que ele iria resolver o que todo mundo sabe, desde quando o Brasil terminou as eliminatórias, na verdade, um pouco depois, né? Mas começou ali e foi perdendo alguns jogadores, especialmente depois que o Brasil teve certeza que não teria Estevão, que não teria Rodrigo e que não teria Éder Militão. Daquele momento em diante, todo mundo que acompanha futebol e a seleção brasileira sabia: o Brasil não tem um time. O Brasil tinha uma ideia de time que o Ancelotti estava desenhando inteligentemente, mas ele perdeu 3 referências, ele tinha que redesenhar o time e ainda prever que talvez ele fosse contar com o Neymar em algum momento. E ele não era do grupo anterior. Então, não tem exatamente uma situação de desconhecimento por parte do Carlo Ancelotti com relação ao Brasil. Tem sim um momento de não saber exatamente o que fazer, porque estava tudo começando do zero de novo. Desde os amistosos, os 4 últimos, até a chegada da Copa do Mundo. O que houve ali foi, num primeiro momento, substituição de jogadores que já estavam encaminhados por novos, incorporação desses jogadores ao elenco e posterior tentativa de descobrir qual deles se encaixa com quem e como. Enquanto isso, eu defino um time padrão, uma espinha dorsal dos jogadores que eu já sei o que fazem. Por isso que a base do time do Brasil é aquela que tem Danilo de um lado, tinha Alexandro do outro, agora tem o Douglas, cuja zaga é Marquinhos e Magalhães. Por isso que tem Casemiro e Bruno Guimarães. Por isso que já tinha o Matheus Cunha no começo. E o Vini Júnior do lado esquerdo. E o Rafinha para fazer o ataque. Esses eram jogadores que o Ancelotti sempre teve certeza que estariam no time. Os outros era preciso reconstruir. E isso não aconteceu a tempo nem de a Copa começar. E o time que o Ancelotti tinha em mente foi se desenhando com o começo da Copa até o dia de hoje. Hoje, o Ancelotti, pela primeira vez, tem um time. O time do Brasil, base, é esse: Alisson, Danilo, Marquinhos, Magalhães e Douglas, Casemiro, Guimarães, Paquetá, era Rafinha, agora é Ryan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior. Porque esses foram jogadores que deram ao Ancelotti a segurança de ser um time. Vai ser sempre isso? Talvez não. Pode machucar o Ryan, pode precisar do Igor Thiago entrando, vai acrescentar o Neymar, pode precisar trocar o meio, pode precisar trocar em definitivo o Casemiro, que ele tem substituído praticamente todo jogo pelo Fabinho. Mas a base é essa, porque essa base funciona dentro da proposta do que ele quer fazer e no que ele acredita que possa dar certo para esse time. Tem uma imagem muito interessante no jogo Brasil 3, Argentina 1 da Copa de 82,
que para mim é um dos jogos mais perfeitos, uma das atuações mais perfeitas da seleção brasileira naquela Copa. Eu acho que aquele jogo é o jogo que, inclusive, depositou no brasileiro a certeza de que aquele time ganharia a Copa, porque ele foi um jogo de perfeição contra um rival muito grande, atual naquele momento campeão do mundo, que toda vez que passa algum tipo de revival dessa seleção, passa esse lance. E que para mim é um gol perfeito. Aliás, naquele jogo os 3 gols do Brasil são perfeitos, mas esse é um lance de almanaque, que é a Argentina em situação de pressão contra a defesa do Brasil, a bola é retomada, ela sai do centro da defesa, da intermediária, para o lado direito. Os jogadores eles giram como peão, né? Aqui, se eu não me engano, na primeira passada é do Falcão para o Zico, que gira e rola a bola para o lado esquerdo, com o Júnior chegando e batendo de primeira por baixo do Filhol. Um golaço, um golaço. Essa jogada acontece em segundos. E ela é mais ou menos o que a gente pode chamar de gênese do futebol brasileiro ali. Né? Então tem toques rápidos em movimentação e velocidade, surpreendendo a defesa adversária e marcando gol. O que esse lance tem de mais marcante? A reação. Não é um lance propositivo, não é de criação, é de reação. Eu disse no outro vídeo aqui, o futebol brasileiro, ele é um futebol de reação. O contra-ataque no futebol brasileiro sempre foi uma espécie de regra de ouro. Né? Você se agrupa para defender o seu território, espera o ataque e contra-ataca no espaço vazio. Todo time de futebol faz isso. Mas o Brasil sempre fez isso à perfeição. Tem 3 coisas que definem o futebol brasileiro muito bem. O drible, o toque curto com triangulação e com movimentação e o contra-ataque. E o Brasil, durante muito tempo, não usou. A seleção do Tite usava pouco isso. O Tite era o jogo de desenvolve tocando e evoluindo, que eu acho maravilhoso. Aliás, é o futebol que eu mais gosto de ver. E funciona bem com o futebol brasileiro também. Mas o jogo de reação do Brasil era uma coisa que tinha sido um pouco abandonada nesses tempos onde você fala de que é futebol moderno e tal, e meio que tirou isso. É uma bobagem, porque o futebol reativo ele não deixa de ser moderno. A modernidade ou o anacronismo tem mais a ver de como você executa do que o que você faz. E a gente tem, por exemplo, um contraponto da Argentina, que é a história dos meias. Eu vejo muita gente falando, não, o Brasil não produz mais meias de criação. O Brasil teve muito meia de ligação, ponta de lança. O Brasil era o país do lançamento de 40 metros. Lembra dessa frase? Quem é mais velho igual eu sabe disso. O meia que dá um lançamento de 40 metros. Para que você dá um lançamento de 40 metros? É uma bola que você pega no círculo central do seu campo, vê onde é que o atacante está se enfiando e mete por cima. 40 metros para pegar ele entrando e batendo no gol. O Zenon, que jogou no Guarani, no Corinthians, era mestre em fazer isso. Isso é reação. Porque se você vai criar com evolução no espaço curto, você não dá lançamento de 40 metros. Você serve no meio, sai para receber, toca na lateral, a bola volta para o meio. Isso o argentino faz. Toco e saio. Toco e saio, toco e saio e bato. Então, o Ancelotti escolheu um modelo de jogo com o qual o Brasil se acostumou muito, executou muito e há muito tempo não fazia. A seleção de 2002 tinha reação também. Por que tudo isso? Porque o Brasil, quando você começa a ver o jogo com a Escócia,
nos primeiros 4, 5 minutos você olha e fala: "Não, peraí, que isso, gente? O Brasil não pega na bola". Mas aí você vê que os jogadores não estão atacando a bola. Eles estão se posicionando à frente dos jogadores da Escócia enquanto eles vêm. Isso é pensado, isso não foi inventado, isso não foi chutado. É para ser assim. Venham, venham, porque quando eu tomar a bola de você, eu vou sair. Evidentemente que você tem que fazer um exercício bem feito. O exercício bem feito nesse caso é tomar a bola, repor para o ataque e surpreender o adversário. Quando você não acerta, por exemplo, a segunda bola, você erra isso constantemente. E o Brasil tinha errado muito a segunda bola nos amistosos, nos próprios jogos da Copa do Mundo, contra Marrocos no começo do jogo. Que é aquela bola que você retoma, mas não consegue dar sequência no lance. Retoma, aí você tem que acertar o passe. Aí depois dos 5, 6 minutos, o Brasil começou a acertar esse passe. Outra coisa, faz parte do modelo. Uma vez lá na frente, o que eu faço? Eu cerco a saída. Pressiono para não deixar o adversário avançar. E toma a bola dele na nascente. Foi o que fez o Ryan, toma a bola do McKenna, passa por trás dele e serve o Vinícius Júnior, que fala assim: meu Deus, estou sozinho, dribla o goleiro e faz o primeiro gol do Brasil. Por isso que eu disse que o Brasil começou a jogar agora sim de forma mais organizada. Porque senão, se a gente não olhar que esses aspectos fazem parte do jogo, a gente vai começar a achar que o Brasil não está correndo, né? Que o Brasil não pega a bola do adversário, pô, o Brasil não fica com a bola. E não é, na verdade, tudo isso faz parte de um plano. Aí a gente pode entrar numa questão de gostar ou não gostar. Por exemplo, eu li um pedacinho de um texto do Leonardo Miranda no X hoje. Leonardo Miranda manja demais de tática de jogo. E ele diz assim: o Brasil deixa a Escócia com a bola, né, para que ela se vire com o que vai fazer. E ele retoma a bola para invadir o espaço e atacar desse jeito. Aí ele coloca assim: é bom quando é o seu time do coração. Porque existe o seguinte: do nosso time de coração, naquela dicotomia gosto da seleção, gosto do meu time, é verdade que quem acompanha futebol o ano todo gosta do seu time. A seleção é o plus. Você gosta do seu time, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Palmeiras, do Vasco. E o seu time você quer que ganhe. E para que seu time ganhe, você não quer saber se tá dando show, driblando o zagueiro, dando chapéu. Você quer que o seu time ganhe. Se ele fica com 10 atrás e sai com um cara correndo e faz o gol, tá tudo certo. Você quer que o seu time ganhe. Então, isso é estratégia para o time do coração. Ele tem razão, porque ela não é bonita, né? Ela não produz um jogo plasticamente bonito. E aí você fica com aquela, poxa, mas a seleção brasileira é arte pura e não sei o que, esse jogo é feio. Pois é. Mas o que o Brasil precisa em 2026? Ganhar a Copa. Não é? O que é mais importante para a seleção brasileira hoje? Ganhar a Copa ou dar espetáculo? Ganhar a Copa. Então o Ancelotti, que não é besta nem nada, deve ter estudado muito, porque ele estuda demais, olhou e falou: cara, eu vou usar o que esses caras sempre usaram bem. E que italianos também sabem usar muito bem, que é a reação. Então hoje foi o primeiro jogo em que o Brasil jogou do modo que seu técnico pensou. Perigos! Para a próxima fase vem o Japão. O Japão não faz exatamente a reação, é até um time propositivo, mas o Japão tem jogadores muito velozes e que aperta muito na marcação para poder tomar a bola do adversário e se manda no contra-ataque. E com rapidez e com vários jogadores tocando passes curtos e rápidos. É mais ou menos como se o Brasil se colocasse vítima da própria estratégia. Talvez o Japão tenha paciência para não cair na armadilha do Brasil de ficar ali esperando ele ter o que fazer com a bola. Mas, se o Brasil conseguir encaixar uma vez um lance como esse e fizer um gol primeiro, o Japão irá para cima
e o espaço sobrará para mais gols. Isso aconteceu, inclusive, naquele amistoso do ano passado. O que não pode é falta de atenção, que também aconteceu no amistoso do ano passado. O Brasil perdeu por 3-2 para o Japão, jogando um primeiro tempo exemplar, ganhando de 2-0, errando 3 momentos capitais na defesa no segundo tempo e tomando a virada e perdendo de 3-2. Então, se o Brasil conseguir achar o espaço que achou e na defesa o Japão não é tão forte assim e fazer gol, ele vai ter que ter redobrada atenção na defesa para não tomar gol. O risco é a desatenção. Por que Japão? Porque muito provavelmente o Japão vai ser o segundo colocado que vai enfrentar o Brasil. A Holanda tem que fazer muito pouco contra a Tunísia, fraquíssima Tunísia, para se classificar em primeiro. Então é muito provável que o adversário do Brasil seja o Japão. Se for a Holanda, é difícil também, mas posso falar uma coisa? Eu tenho mais medo do Japão do que a Holanda, por quê? Porque a Holanda, o Brasil sabe como joga, a Holanda é time grande que sabe enfrentar o Brasil, mas que deixa jogar. O Japão tem muito comprometimento, muita concentração, melhorou demais o nível do seu jogo, mas é aquela seleção que meio que não tem nada a perder contra o Brasil, porque respeita muito o Brasil. Então, se o Brasil dorme no ponto, ele vai para cima. E indo para cima do jeito que a gente falou que eles estão, pode ser um risco maior. Eu torceria pela Holanda, mas vamos deixar para lá. Notas para o bom jogo do Brasil hoje contra a Escócia 3-0. Alisson, que apareceu muito bem no segundo tempo, em 3 defesas muito importantes, em momentos que o Brasil poderia ter tomado gol sim. Nota 7,5 para ele. Danilo, lembra que eu falei outro dia? Porque o Danilo é zagueiro, não é mais lateral e no Flamengo ele é reserva. Mas entra no Flamengo e joga bem. Entra na seleção e joga bem. Jogou bem hoje de novo, nota 7 para ele. Marquinhos hoje mais sério, mais comprometido, mais ligado no jogo, nota 7. Gabriel Magalhães, a melhor partida dele na Copa até agora, muito seguro, se antecipando, chegando com presença, e presença física inclusive, 7,5 para ele. E Douglas Santos também fez uma partida muito segura. Foi ao ataque quando precisou recolher, recolheu, quando precisou participar de ação ofensiva ou ação pelo lado com o Vinícius Júnior, participou. 7 para ele também. Casemiro continua sendo o ponto fraco do meio-campo do Brasil, mas participou de algumas jogadas, inclusive de retomadas importantes, salvou a defesa numa hora que a defesa dormiu no primeiro tempo. A nota é 6. Bruno Guimarães jogou bem de novo, jogou bem hoje, mais do que jogou contra o Haiti. Isso é fruto de um reposicionamento que o Ancelotti fez, que projetou mais o Bruno Guimarães para o jogo do que o Paquetá. E ele está sabendo aproveitar. Nota 7 para ele. Em contrapartida, o Paquetá ficou mais perdido hoje com esse posicionamento, que seria o mais normal para ele, né? Ele ser o cara que trabalha atrás, mas ele não se achou. Teve um ou outro lance ali, aquela metida de bola igual teve no jogo do Haiti, não teve hoje não. Teve uma ou outra tentativa ali que não deu muito certo. Paquetá vai ficar com 5,5. Ryan, muito seguro, boa escolha do Ancelotti. Um cara que percebeu que tinha tremido no primeiro jogo e disse isso para os repórteres e comentou, quer dizer, é o cara que entende a sua própria fraqueza. Esse cara, quando ele repete o exercício, ele não treme mais. E hoje ele jogou bem, ele tomou a bola do primeiro gol do Vini Júnior, ele participou de mais ações ofensivas e ele perdeu um gol, ele bateu pro gol no primeiro tempo, um lance importante que o goleiro pegou. Muito boa partida do Ryan, nota 8 para ele. Matheus Cunha, participativo, colaborativo, presença importante na área e sabendo se organizar com os jogadores ali pelo lado também. E fez um gol bonito pra caramba, numa baita numa jogada que envolveu Paquetá, Guimarães e ele. Nota 7,5 pro Matheus Cunha. E o Vinícius Júnior, esse jogou demais, fez 3 gols, um deles não valeu. Se fizesse 4 não seria absurdo. É o líder dessa seleção brasileira. Nota 9 para a atuação de hoje do Vinícius Júnior. Espetacular. Entraram Fabinho, muito bem. É impressionante a capacidade do Fabinho tem de entrar e organizar o que o Casemiro não consegue, fazendo o arroz com feijão. Nota 7 para ele.
Neymar! Ei, Neymar, hein? Neymar entrou, rapaz. E foi um momento bonito, foi um momento marcante, o estádio inteiro gritando lá, mas assim, foi discreto, mas bateu 3 escanteios bem, um deles quase fez gol olímpico e participou de umas tramas ofensivas. Mais perto do final do jogo ele já estava mais à vontade, dá uma nota 6,5 para o Ney. Eu achei até que ia sair gol dele hoje, mas acabou não saindo. Entrou também o Endrick, que foi mais discreto hoje, acabou não fazendo tanta parte assim, das articulações ofensivas depois que entrou no jogo. E quem também entrou por ali foi o Alexandro, que ainda não havia jogado, tinha sido preterido para a entrada do Douglas Santos, então foi jogar um pouquinho ali para dar uma descansada no lateral esquerdo atual da seleção brasileira também. Vou deixá-lo sem nota. Agora, a nota do Ancelotti, hoje nota 8, porque tudo que foi planejado foi executado e até a entrada do Neymar acabou funcionando bem. E nota 0 para a Vó Baiana, porque ficou todo mundo esperando o disco voador, não teve disco voador nenhum, a gente não sabe que horas que eles iam passar por lá e ninguém foi abduzido. Vai ficar para a próxima. Valeu, gente!